Ouça a partir de agora o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia. Ouça agora a voz do divino. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Vamos dar sequência agora ao capítulo 20 de Lucas, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, o trecho que fala dos saduceus e a ressurreição. Vamos ler. Eu estou com essa dificuldade por causa da luminosidade aqui, esqueci o óculos. Está um pouco distante de mim, está lá no carro, mas vamos lá. E chegando-se, Lucas capítulo 20, do versículo 27 em diante. Olha, mas antes, deixa eu aproveitar o ensejo. Mandar a parte do Senhor para o meu querido irmão Davidson, lá em Fortaleza, o Flavinho também, e meu querido irmão Carlos, lá em São Bernardo do Campo, em São Paulo, que está na escuta. Glória a Deus. Um abraço para vocês, viu? Vamos lá. Lucas capítulo 20, do versículo 27 em diante. Do versículo 27 ao versículo 40. E chegando-se alguns dos saduceus que dizem não haver ressurreição, perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se o irmão de alguém falecer, tendo mulher e não deixar filhos, o irmão dele tome a mulher e suscite posteridade a seu irmão. Houve, pois, 7 irmãos, e o primeiro tomou a mulher e morreu sem filho. E o segundo e o terceiro também tomaram igualmente os 7. Todos eles morreram e não deixaram filho. E por último, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual deles será a mulher? Pois que os 7 por mulher a tiveram. E respondendo Jesus, disse-lhe: Os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que forem ávidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos, nem hão de casar, nem ser dado em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E que os mortos hão de ressuscitar, também mostrou Moisés junto da sarça, quando chamou o Senhor Deus de Abraão, e Deus de Isaque e Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele vivem todos. E respondendo alguns dos escribas, disseram: Mestre, disseste bem. E não ousavam perguntar-lhe mais alguma coisa. Louvado seja o nome de Jesus. Amém, amados? Bem, chegamos a esse capítulo, né, esse trecho especificamente falando, que aponta para nós algumas verdades que vamos começar a partilhar com os irmãos nesta oportunidade. Primeira verdade aqui, louvado seja Deus, que vamos estar pontuando, nada impede de voltarmos a versículos anteriores, mas é esta aqui, ó, do versículo de número 36. Versículo 36.
porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos, são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Quando Jesus ressuscitou um corpo glorioso. Jesus ressuscitou um corpo que podia ser apalpado, né? Como a gente vê nesse capítulo, nesse livro de Lucas, capítulo 24. Estamos bem perto então de terminar o livro de Lucas, né? Só são 24 capítulos. Versículo 39, que Jesus manda que veja sua mão e seus pés, pede para que Tomé veja isso, né? E que lhe tocasse e vede, porque o Espírito não tem carne nem osso, ou nem ossos, como vedes que eu tenho. Então Jesus é apalpado. Jesus é apalpado, é tocado. Louvado seja Deus. Só que a gente observa no contexto remoto, como a descrição em João capítulo 20, versículo 19 em diante, que os discípulos estavam reunidos, não é? E as portas todas estavam fechadas. João capítulo 20, versículo 19. E chegada após a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, encerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse: paz seja convosco. Esse trecho aqui de Lucas 24 e 36 em diante é exatamente o ocorrido e registrado em João capítulo 20, versículo 19. Louvado seja Deus. Observe que Jesus entra com as portas fechadas. Então ele passou pelo teto, pela porta, pela parede. Ele entra sem a porta estar aberta. Então é o corpo que passa pela parede, que não tem obstáculo, que não tem, né? Mas ao mesmo tempo agora, pela circunstância, esse corpo se materializa para poder ser apalpado, para poder ser tocado, se materializa. Isso é o que a Bíblia chama de um corpo glorioso. Aleluia. Corpo glorioso. Não só por causa dessa transcendência, dessa imaterialidade e imaterialidade por circunstância, quando necessário se materializa, quando necessário se materializa. Além disso, tem a incorruptibilidade descrita por Paulo lá em 1 Coríntios 15. Ainda tem a incorruptibilidade, ou seja, é um corpo que não fica enfermo, que não fica debilitado, não passa mal, não sente tontura, não sente dor, não está sujeito à infecção, à inflamação, à virose, à bactéria. É um corpo incorruptível, não envelhece, concomitantemente não morre, porque não adoece, não é? Louvado seja Deus. É um corpo glorioso. É um corpo glorioso. Louvado seja o nome de Jesus. É o corpo que, além da incorruptibilidade, será revestido também da imortalidade, exatamente por não morrer. Será revestido da imortalidade. Aí o que acontece? Será um corpo semelhante aos dos anjos.
porque são seres espirituais. O anjo, quando necessário, ele se manifesta imaterialmente, em espírito, e quando necessário, ele se materializa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele, quando necessário, a gente vê isso muito no Velho Testamento, do anjo se materializar, as pessoas tocarem nele, ele aparecer de maneira assim palpável. Então seremos, quando ressuscitarmos, como anjos. Agora, quem ressuscitar, porque deixa eu dizer uma coisa aqui importante: todos vão ressuscitar, só que haverá a primeira ressurreição. A primeira ressurreição, ela será para os que estão salvos. A primeira ressurreição será para os que estão salvos, os que morreram salvos. A palavra de Deus nos diz em 1 Tessalonicenses 4, que quando desceu o Senhor do céu com alarido, com a voz de arcanjo e com trombeta de Deus, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que morreram em Cristo. O que é morrer em Cristo? Morrer em Cristo não é morrer dentro de um templo. Morrer em Cristo é morrer com a Bíblia na mão. Morrer em Cristo não é morrer com fachada de crente. Morrer em Cristo é ter morrido, nascido de novo. É morrer vivendo uma vida nova, andando em novidade de vida, produzindo frutos dignos de arrependimento, produzindo fruto do Espírito. Morrer em Cristo é morrer em pleno exercício da fé e de vitalidade espiritual. E não existe vitalidade espiritual sem a vivência de um cristianismo ou do cristianismo bíblico. Até porque, se não tiver enquadrado na palavra, não é nem mais cristianismo. Pode ser religiosidade, pode ser qualquer outro tipo de coisa, mas não é cristianismo. Como eu estava dizendo dia desses ao irmão que ficou aborrecido comigo desse negócio de grupo de plataforma, de site de relacionamento, eu estava dizendo ao irmão, que ele ficou enfurecido comigo, que nenhum concílio serve para nós cristãos, para nós evangélicos. Até porque, se não houver cristão dentro do evangelho de Jesus, irmão, não encontra-se cristão mais em canto nenhum. Esse concílio de Trento, de tantos quantos concílios que já houveram do terceiro, quarto século para cá, nenhum mais vale, a não ser o de Jerusalém, registrado em Atos 15, com ressalvas, eu já disse isso aqui. Fora eles, nenhum mais serve para nós. Então, tá argumentando para a fé cristã esses concílios que houver da Igreja Católica, isso é só religiosidade e politicagem. Não serve para nós cristãos, não serve. O irmão ficou zangado comigo por causa disso. Então não existe cristianismo fora dos princípios, dos valores, dos padrões encontrados na palavra, irmão. Discutir fé, crença, religião fora a Escritura Sagrada é heresia, é seita, é tudo que não presta, é perda de tempo, inclusive. Como eu já disse aqui, eu não sou formador de opinião, sou pregador do Evangelho de Jesus. Não é porque eu sou radialista que eu seja formador de opinião. Não, porque eu, como radialista, eu posso até ser, mas como pastor Amaro Correia, eu nunca vou estar formando opinião, eu vou estar pregando a palavra. A opinião já está formada.
o ideal divino, eu só comunico o ideal divino, eu não crio nada. Está aqui na palavra. Então, se não houver cristandade nesse circuito bíblico, fora dele é que não vai achar em canto nenhum. Se não houver cristandade no segmento evangélico, não existe mais cristandade em lugar nenhum. Por isso que não existe cristão ateu, cristão da religião tal, cristão da crença tal, não existe. Se é cristão, é seguidor de Cristo. Se não segue a Cristo, não é cristão. E seguir a Cristo é ir pela palavra. Seguir a Cristo é ir pela palavra. Então, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E a palavra de Deus nos diz que bem-aventurados e santos são aqueles que tiverem parte na primeira ressurreição. Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Haverá 2 ressurreições, como eu disse. Esta é a ressurreição que acontece ante a vinda do Senhor Jesus. É a ressurreição dos salvos, que se juntará aos vivos transformados. 1 Coríntios capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15, que se unirá aos vivos transformados, porque Paulo disse que nem todos dormiremos, mas transformados seremos. 1 Coríntios 15, versículo de número 51. Eis que vos digo mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. E aí, veja agora o que diz também 1 Tessalonicenses 4, verso 17. Depois, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Mas observe que para sermos arrebatados, seremos concomitantemente transformados no abrir e fechar de olhos. Louvado seja Deus. Aí receberemos este corpo que Paulo diz aqui em 1 Coríntios 15, que convém que o que é corruptível se revista de incorruptibilidade e o que é mortal se revista de imortalidade. Verso 53. E aí participaremos da primeira ressurreição. Bem-aventurado, feliz é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Irmão, não deixe Jesus por nada, procure viver com Jesus intensamente. Aleluia. Vamos voltar a falar desse capítulo, vamos voltar a falar desse assunto, amém? Porque infelizmente as horas já são chegadas, mas eis aí a razão para não abrir mão de Jesus por nada, de não deixar Jesus por nada, porque isso que é mortal vai ser revestido de imortalidade. E aí vamos deixar de sofrer. Só vamos deixar de sofrer, amados, quando partirmos para a eternidade, seja por morte, se morrermos com Jesus, porque se morrer sem Jesus é inferno, se morrer sem Jesus é sofrimento eterno, se morrer sem Jesus o choro não para, né? O fogo não apaga, o bicho não morre. Se morrer sem Jesus, é este sofrimento que você vive agora multiplicado por milhões de vezes, vezes outras milhões de vezes, vezes outras milhões de vezes, e essa multiplicação milionária se repete sem fim, para você ter ideia do que é eternidade. E pode botar fermento desse sofrimento, que é ele para lá de dobrado. Então, meu irmão, minha irmã, ouvinte da palavra de Deus,
Cuida de se converter, tu que não é convertido. Amém? Cuida de nascer de novo, tu que não é nascido. Cuida de salvar tua alma, ao invés de querer ganhar o mundo inteiro. Louvado seja Deus. Cuida de se converter a Jesus, cuida de nascer de novo, assumir compromisso com a palavra de Deus. Cuida, irmão, de andar em novidade de vida. Cuida, irmão, de produzir o fruto do Espírito. Cuida de viver em paz com todos e a santificação. Cuida de liberar perdão. Aleluia. Cuida de não te intrometer na vida alheia, mas padecer como cristão, se for o caso de padecer. Cuida de fazer com que a tua luz ilumine os que estão em trevas. Cuida de ser sal que salga. Cuida de ser um servo inútil, útil. Cuida, aleluia, de reproduzir os talentos que o Senhor te deu. Cuida de multiplicar as minas que o Senhor te confiou. Louvado seja Deus. Cuida de refletir Jesus na tua vida. Cuida de se afeiçoar de Cristo. Cuida de se encher do Espírito Santo. Cuida de se revestir das armaduras de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Para que participes da primeira ressurreição. Aleluia. E em cuidando dessas coisas, tu atrairás a vitória de Deus para a tua vida, para este problema que tu estás vivendo. Cuidando de fazer essas coisas que eu tenho te dito, e todas elas estão na Escritura Sagrada, e há outras, tu atrairás a bênção para a tua vida. E como já temos ensinado aqui, bênção é tudo aquilo que contrasta com maldição. Quer vitória? Quer vitória, meu irmão, minha irmã? Procure ser crente para ir morar no céu. Porque só vale a pena ser crente para ir morar no céu. E o caminho do crente que quer ir morar no céu é caminho de santificação, é caminho de oração, é caminho de envolvimento na obra. E eu duvido que o crente que trilha este caminho não seja suprido por Deus, não seja livrado por Deus, não seja abençoado por Deus em todos os sentidos e aspectos de sua vida. Louvado seja Deus. Absorva esta palavra, meu irmão, minha irmã, em o nome de Jesus, que está voltando. Aleluia. Você acabou de ouvir o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia.